Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu desejo é que através das mensagens e todo o conteúdo que é oferecido aqui, você seja ricamente abençoado. E eu peço que, se possível, você faça a sua inscrição, ative as notificações e, por que não também, enviar para algum amigo como sugestão para abençoar a vida deles. Lucas capítulo 1, verso de número 5, diz assim: quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa, Isabel, também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois o seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Essa era uma prática muito comum, aliás, habitual dentro do judaísmo, no seu momento de adoração. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, o seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. Um homem rapaz pode fazer um negócio desse. Fica a dica aqui, viu? Dizer que a tua mulher é velha, não faça isso. O anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles e perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Talvez esse período que nós acabamos de ler tenha sido um dos períodos mais difíceis para a nação de Israel. Afinal de contas, havia um hiato grande, um silêncio de cerca de 400 anos em que o Senhor não se revelava a ninguém. Talvez aquilo que revele
A gravidade daqueles tempos é exatamente essa, o silêncio de Deus. Não existe nada mais difícil do que você viver um período sem ouvir a voz de Deus. Afinal de contas, é a voz de Deus que nos dá a direção. A voz de Deus era comumente, não pelo sentido de ser comum, mas pela sua periodicidade, apresentada e dita ao povo através dos profetas. Deus falava, Deus se revelava. Era assim que antes o Senhor se comunicava com o povo, através dos seus profetas. É por isso que a carta aos Hebreus começa dessa maneira: havendo Deus outrora falado de diversas maneiras aos nossos pais pelos profetas. Era assim que acontecia. Mas neste período, silêncio absurdo. Que coisa terrível é não ouvir a voz de Deus. Não existe nada mais desesperador para um homem do que caminhar sem a voz de Deus. A voz de Deus é quem traz paz ao nosso coração. A voz de Deus é o que traz direção. A voz de Deus é o que traz revelação. Mas era um período de silêncio. Não sei você, mas é terrível quando você não ouve notícias de quem você ama há muito tempo. Quando você não ouve a voz de alguém que você ama por muito tempo. Eu sei de pessoas que perderam alguns familiares e entes queridos já nessa época da tecnologia, onde mensagens de voz são enviadas por WhatsApp. Algumas são quase um discurso. Deixa eu te dar uma dica: mensagem de WhatsApp, de voz, não pode ter mais do que 1 minuto, irmão. Uma vez me mandaram uma mensagem de voz que o próprio aplicativo converteu para um arquivo de MP4. Porque ele disse: não, isso não é uma mensagem de voz, isso é um discurso. Tinha 15 minutos. Não ouvi. Eu já estou dizendo para a pessoa que mandou que eu não ouvi. Mas essas pessoas que perderam seus familiares e trocavam mensagens, dizem que em tempos de saudade mais aguda, se vem ouvindo a voz de quem já não mais está falando com eles, porque partiram. A voz, não sei você, mas acalenta o coração. É por isso que quando bebês recém-nascidos ouvem a voz da mamãe, ainda gerado no ventre, porque a criança cresce, é desenvolvida no ventre da sua mãe, acostumada a ouvir a voz da mamãe. A mamãe conversa com o bebê, passa a mão na barriga do bebê. E isso você já deve ter experimentado, se já foi mamãe, vocês que têm filhos sabem disso, de que quando a criança chorava, só de ouvir a voz, o bebê parava de chorar. Em compensação, alguns bebês, dependendo da voz que ouvem, começam a chorar. A minha sobrinha Isadora, filha da minha irmã Kelly, não podia ouvir minha voz, ela chorava. Eu falava com ela, eu acho que pela tonalidade da voz, eu falava, ela chorava. Falava, ela chorava. A voz de alguém que amamos, a voz de alguém que gostamos, faz bem para o nosso coração e é importante para a nossa vida. Havia um cântico que nós cantávamos e dizia assim: só de ouvir tua voz, de sentir o seu amor, só de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Mas só de ouvir a tua voz. Não se ouvia a voz de Deus aqui. Não era comum. Mas havia um casal que mesmo no silêncio cumpria com a sua responsabilidade de servir a Deus. Algumas coisas nessa história, na história deste casal, servem de ensino para nós, e é por isso que está registrado na palavra de Deus, para que possamos caminhar não com uma fé emocional, mas com uma fé real.
Infelizmente, hoje há muitas pessoas com uma fé muito emocional. Se acontecer isso, se ouvir aquilo, se tocar aquela música, se acontecer aquela ambientação, pode ser que eu me sinta tocado, mas o fato é de que Zacarias e Isabel viviam num tempo aonde a voz de Deus não era algo comum. Eles eram de uma ordem sacerdotal. O texto apresenta claramente de que Zacarias fazia parte do grupo sacerdotal e Isabel pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Porque se você não sabe, e aqui um pouquinho de história e ensinamento bíblico, quando o Senhor tira o povo do Egito, ele estabelece a linhagem de Arão como a linhagem sacerdotal. Arão, depois os seus filhos, depois os filhos dos seus filhos, e assim continuamente, de geração em geração. Isso quer dizer de que Zacarias e Isabel tinham a cultura do sacerdócio. Adorar a Deus era um estilo de vida. Servir ao Senhor era uma realidade. Fazer parte das coisas relacionadas ao templo do Senhor era algo que fazia parte da história deles. Era como se alguém criado dentro do contexto eclesiástico, pastoral, fosse criado no ambiente da igreja. Eu cresci dentro da igreja. Sou filho de pastor, criado no ambiente pastoral. Final de semana, para mim, só tinha um passeio: igreja. Para onde você vai? Igreja. Era igreja, 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 igreja. Ia dormir na casa dos crentes da igreja. Ia almoçar domingo na casa dos irmãos da igreja. Ganhava roupa dos irmãos da igreja. Tudo era igreja. Os amigos eram da igreja, a vida era na igreja. E nós crescemos dentro desse contexto maravilhoso. Você não sabe quão importante é criar os seus filhos no ambiente da igreja. Cuidado, papais e mamães, que depois choram a perda dos seus filhos por não terem os criado com o convívio da igreja e aprendendo a amar a comunhão da igreja. Não tenho nenhum trauma com a igreja. Nada. Igreja para mim sempre foi lugar de bênção, de alegria, de comunhão. Os melhores amigos eu fiz na igreja. Os meus melhores momentos eu vivi na igreja. Na igreja eu cresci, na igreja eu sofri, mas na igreja eu fui curado. A igreja é um lugar maravilhoso. Cuidado, papai e mamãe, que faz da igreja apenas uma alternativa de programa de final de semana, hein? Depois não reclame se o seu filho também, quando chegar na idade de escolher, fazer da igreja e do culto também apenas mais uma alternativa de programação de final de semana. Zacarias e Isabel amavam a casa do Senhor. Tinham na sua linhagem o privilégio de servir a Deus. Servir a Deus é um privilégio. É uma honra servir a Deus. Não existe nada melhor do que você ser um sacerdote no reino. E ao contrário de Zacarias e Isabel, que precisavam fazer parte de uma linhagem sacerdotal, hoje nós em Cristo Jesus, como Pedro escreve na sua primeira carta, fomos feitos reino e sacerdotes. Todos nós aqui somos sacerdotes no reino de Deus. Somos sacerdotes em primeiro lugar dentro da nossa casa. O homem precisa ser sacerdote do seu lar. Um homem que não assume o sacerdócio da sua casa não está cumprindo com a sua honra diante de Deus. Deus espera que todo homem crente em Jesus seja o sacerdote da sua casa, seja o líder espiritual, que intercede pela sua família, que é exemplo para os seus filhos, que trata a sua mulher com carinho, com respeito, com honra. Zacarias e Isabel viviam no ambiente sacerdotal. Mas a questão é de que isso não nos isenta dos problemas. Eles vivendo num momento onde havia um silêncio, mas mesmo assim
servindo, porque era uma questão de convicção. O que você faz quando você não ouve a voz de Deus? Tem gente que põe Deus de castigo. Deus não falou comigo, também não vou na igreja. Deus não respondeu a minha oração, quer saber? Vou ficar um mês sem ir. Quando mal sabe você que quem está perdendo é você mesmo. Zacarias e Isabel, mesmo no silêncio, serviam a Deus pelas convicções que os regiam. Mas havia um problema sério. Eles não tinham filhos. Principalmente naquela sociedade, havia uma cisma, quase que um preconceito com aqueles que não poderiam ter filhos. O próprio texto diz, e Zacarias fala a respeito da sua própria realidade como família, de que eles já eram velhos. Ele diz que ele e a sua esposa já eram de idade avançada. E depois, no testemunho da própria Isabel, diz que isso a incomodava, porque ela sofria humilhação pública. Passava-se Isabel, já com a sua idade avançada, quando outros já estavam cuidando dos seus netos, provavelmente. Ela passava sem nada nos braços, sem nenhum filho, sem nenhuma história, sem nenhuma descendência. Isso pode ser trazido para a nossa vida, não apenas na questão de ter filhos. Algumas pessoas me dizem, pastor, é pecado escolher não ter filhos? Isso é uma escolha sua. Mas o que eu sei é que Deus diz para a gente crescer e multiplicar. Se Deus fecha a madre de alguém, se Deus decide que alguém não pode gerar, é uma outra questão. O fato aqui é de que Zacarias e Isabel não podiam. E por não poderem, representava a ausência de algo, faltava alguma coisa. Servindo a Deus, faltando alguma coisa. Você já serviu a Deus sentindo dor por faltar alguma coisa? Você já serviu a Deus, você já foi fiel a Deus, você continuou servindo a Deus, mesmo quando lhe faltava alguma coisa? Quando a humilhação era algo real, quando as pessoas davam certo e parece que a sua vida não ia para frente, mas você decidiu mesmo assim servir a Deus. Zacarias e Isabel serviam a Deus e não era de qualquer jeito. Eles serviam a Deus e o texto diz, no verso de número 6, que eles obedeciam cuidadosamente todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Gente exemplar, que serve mesmo a despeito dos problemas. Exemplo para os outros. Cuidadosamente eles obedeciam a todos os mandamentos. Olha, se a Bíblia está dizendo todos, é porque não havia exceção. Nenhuma das orientações dadas pelo Senhor deixavam de ser cumpridas. E o problema normalmente é que nós trabalhamos dentro do critério da meritocracia na nossa vida espiritual. Deus, eu estou fazendo tudo certo. Eu estou obedecendo a tua palavra. Eu estou fazendo, e a tua palavra diz, tudo eu obedeço cuidadosamente. Cada um dos estatutos do Senhor eu cumpro. Mas algo está errado. O tempo está passando e eu não vejo nada acontecer. E se nós não tivermos o nosso coração bem plantado aos pés do altar, nós temos a tendência de começar a achar de que Deus nos deve alguma coisa. Começamos a achar de que Deus não é justo. Afinal de contas, você começa a comparar o seu estilo de vida espiritual com a de outras pessoas. Principalmente aquelas que, pelo menos sobre a sua ótica, parecem não fazer nada certo, mas tudo dá certo. O cara só sonega imposto, pastor. Uma empresa dele, rapaz, eu estou aqui, sendo fiel, fazendo tudo direitinho,
sendo fiel ao Senhor, entregando meu dízimo com fidelidade. Estou aqui ofertando, e pastor, eu estou com a água aqui, ó. Pastor, eu estou vendo aquele irmão, olha, a gente sabe, tem muita gente que pode dizer, eles vivem uma vida complicada, o testemunho deles não é assim muito digno de ser admirado, mas não sei o que acontece, eles dão certo e a minha vida parece não ir para frente. Bem, esse sentimento não toma conta de Zacarias e Isabel, pelo contrário. A Bíblia diz que no verso de número 8, Zacarias servia diante de Deus no templo. Exatamente sobre essa colocação que eu quero tratar um pouco com vocês. Sobre o desafio de servir a Deus, mesmo quando tudo não vai bem. O desafio de continuar sendo fiel ao Senhor, mesmo quando as coisas que você tanto espera não acontecem. Zacarias não usa desculpas. Eu conheço gente que é especialista em desculpas, e normalmente os especialistas em desculpa não conseguem se transformar em especialista em mais nada. Só são especialistas em desculpas. Zacarias muito bem podia dizer, porque era o seu turno. A Bíblia diz de que ele estava servindo junto com o trabalho de escala, era uma escala, os sacerdotes trabalhavam por escala, como se fossem turnos. O turno tal, com o número tal de sacerdotes, ficaria encarregado por cumprir com as obrigações ali no templo. Mas havia um sorteio sobre esse grupo de sacerdotes, sobre aquele que entraria para queimar o incenso na presença de Deus. E por aquilo que eu costumo chamar de divina coincidência. Nesse dia, na disposição de Zacarias ir, algo diferente acontece. E aqui a primeira coisa que eu queria que você anotasse, escrevesse em algum lugar e não deixasse de registrar por gentileza. Às vezes, quando nós decidimos continuar sendo fiéis, mesmo com o nosso coração ferido, Deus pode nos surpreender. É a disposição de continuar indo ao templo. É a disposição de continuar servindo em meio às dores. É a disposição de continuar orando e fazendo o seu melhor para Deus. Porque olha só, dentro da ordem que era apresentada, a regra era o seguinte: um sacerdote que fazia as obras do Senhor de forma relaxada, corria o risco de não sair. Do jeito que entrava, ficava. O peso de se fazer a obra de Deus relaxadamente, de forma displicente, de qualquer jeito, custava a vida do sacerdote. Portanto, não há dúvida aqui que Zacarias servia oferecendo o seu melhor. Eu gosto de gente que oferece o seu melhor, mesmo em meio às suas dores. Gente que serve, não porque está fazendo por obrigação, nem por função, mas por amor àquele a quem mudou a sua história. Zacarias é o exemplo de alguém que, mesmo faltando algo, serve diante de Deus no templo. Servir a Deus. Você já serviu a Deus ou serviu pessoas com o coração machucado? Não foi uma nem duas, mas algumas, quase que incontáveis vezes, que eu já precisei pregar em alguns lugares e algumas vezes neste mesmo púlpito, cansado, não cansado fisicamente, mas emocionalmente, ferido, machucado, às vezes em meio às dores, em meio às limitações, mas há algo que nós precisamos entender se queremos ver a glória de Deus se manifestar na nossa vida. É a disposição de oferecer a Deus sempre o nosso melhor, independente do que esteja acontecendo. Isso
pode ser aplicado em qualquer lugar da nossa vida. Por exemplo, como eu disse, do sacerdócio e servir diante de Deus, especificamente ali para Zacarias era num ambiente, mas nós não servimos a Deus apenas no ambiente do templo hoje. Nós servimos a Deus diante do Senhor em qualquer ambiente. Eu volto para a minha casa, eu preciso servir diante de Deus com inteireza de coração. Isso quer dizer que você, como marido, tem que procurar ser o melhor que pode para a sua esposa. Isso quer dizer de que servir diante de Deus com integridade, com desejo, com vontade sincera, envolve a senhora cuidar do seu marido e amá-lo, mesmo quando você quer esganá-lo. E eu sei que a senhora de vez em quando tem vontade. Não faça essa cara de tadinha. Eu sei. Talvez um dos exemplos mais usados nessa situação seja com relação à esposa do grande evangelista Billy Graham. Billy Graham foi casado durante toda a sua vida com uma senhora, e ela uma vez foi convidada a dar uma entrevista. E o entrevistador perguntou: a senhora nunca brigou com o reverendo Billy Graham? Porque havia em Billy Graham uma áurea de pureza e santidade. Onde quer que ele chegasse, dizia: não pode brigar com um homem desse. Um homem desse que não pode, ele tinha um tupete assim. Um homem com aquele tupete ninguém briga. Um homem que fala das coisas de Deus, que prega para estádios, que... Ela disse assim: olha, nós tivemos algumas situações complicadas. E o entrevistador perguntou: vocês nunca pensaram em divórcio? Ela disse: divórcio não. Mas eu já pensei em assassinato algumas vezes. Servir a Deus, diante de Deus. Zacarias estava servindo diante de Deus, como sacerdote. E a pergunta que fica: como é que você tem servido diante de Deus como sacerdote? Como pai, como mãe, como filho, como empregado da empresa que você trabalha, como encarregado, como supervisor, como patrão, como empresário. Como você tem sido sacerdote e servido a Deus neste ambiente? Zacarias servia a Deus com inteireza de coração. A Bíblia diz de que ele servia, e era costume dos sacerdotes entrar no santuário e queimar o incenso. Queimar o incenso nada mais é do que uma demonstração de adoração. Como é que você tem queimado o incenso do seu coração, da sua vida, nos seus momentos de dor? Zacarias estava lá, intercedendo em favor do povo, porque essa era a função do sacerdote naquela época, quando ele próprio precisava de ajuda. Você já estendeu a mão para alguém quando você precisava de que alguém estendesse a mão para você? Você já orou por alguém quando na realidade você que precisava de oração? Você já pregou para alguém quando você precisava era sentar e alguém falar sobre Deus para você, para te dar um pouco de alento, de renovo e de esperança? Mas Zacarias e Isabel são uma personificação da disposição de servir a Deus, mesmo quando tudo não sai do jeito que a gente espera. Pastor, qual é o benefício? Não sei. Mas o fato é de que, nesse caso em questão, algo diferente acontece. A Bíblia diz que enquanto ele queimava o incenso, adorava, tinha uma multidão orando do lado de fora. Esse era o costume. O sacerdote entrava, queimava o incenso, apresentava a Deus as petições do povo, o povo do lado de fora orando. E nesse ambiente de adoração, pare para pensar agora, neste ambiente há algo e algumas coisas que só acontecem no ambiente de adoração.
No ambiente de adoração, algumas coisas acontecem. Você não tem ideia do que acontece quando o povo de Deus se reúne para orar. Você não tem ideia do que acontece quando você ministra sobre a vida da sua família. Você não tem ideia do que acontece enquanto você exerce o seu sacerdócio de joelhos ao lado de uma cama, às vezes clamando a madrugada inteira por um filho que está longe, por um filho que não voltou, por um casamento que está naufragando. O texto diz que no ambiente do queimar do incenso, aquele cheiro agradável ao Senhor, porque o incenso era queimado e subia como aroma agradável a Deus. Naquele ambiente de adoração, a Bíblia diz que então um anjo do Senhor lhe apareceu. Silêncio por 400 anos. Nada era falado. Mas Deus sempre nos surpreende com a manifestação da sua glória, quando decidimos criar um ambiente de adoração. Não sei você, mas eu já cheguei em algumas vezes num ambiente de culto, ferido, machucado, cansado, e no ambiente da adoração, enquanto o povo de Deus queimava incenso no altar, apresentando as suas vidas, as suas orações, os seus louvores, a manifestação da glória de Deus se fez presente. O texto diz que Zacarias estava ali, naquele ambiente, oração do lado de fora, disposição de servir, incenso sendo queimado. Então um anjo aparece à direita do altar do incenso. Já imaginou? Eu não sei você, mas algumas pessoas gostam e oram para manifestações espirituais parecidas. Eu confesso que durante uma época da minha vida, início da minha juventude, pouco tempo atrás, não mais do que 5 anos, idade é uma questão de espírito, cada um tem a sua, quem escolhe a sua idade é você. Eu acho ainda que sou um jovem, vou me inscrever no ministério da JNI, viu, pastor Kleber? Deus abençoe. Mas eu me lembro que ainda jovem, orava, dizendo, Deus, eu queria ver uns negócios. Você já fez essa oração? Eu queria ver uns negócios. Me mostra uns negócios aí. É a fase da vida, irmão, todos nós passamos por essa fase. A fase do manto. A fase do arrepio. Senti um negócio. Eu quero ver, mostra. Eu quero ver que na hora que passar alguma coisa. Senhor, se for da tua vontade, passa um carro. Da cor tal. Você já fez essa oração? Deus, se for da tua vontade, eu quero que passe agora uma Brasília amarela. Passa a Brasília amarela. Eu quero que quando o Senhor passar, se for o Senhor agora, eu quero ver um Fusca azul. Eu estou exatamente usando referência da minha época, porque eram os carros que passavam. Era uma grande frota, Corcel, Fusca, Brasília, Variante, Chevette. Se você tinha um pouquinho mais de dinheiro, você comprava um Commodoro, uma Caravan. E se você fosse bacana, um Maverick, que aí você era o cara. Maverick está caro. Esses dias eu fui tentar assim, Deus, me dá um Maverick. Deus falou, filho, está difícil. Ele virou um produto raro no mercado. A situação está complicada. Eu vi um Maverick sendo vendido por R$200 mil. Barato ainda? Dá para mim então, irmão. Achou barato? Para mim está caro. O irmão achou barato. Eu me lembro dessa época em que a gente pedia para ver coisa. Você vinha no culto querendo ver alguma coisa. Eu vi um anjo ali. Eu vi um negócio passando a colar. Coisas que fazem parte do início da nossa fé. Quem nunca foi para o monte orar, vê graveto pegar fogo. Já vi graveto pegar fogo. Ia para o altar. E depois que eu fui descobrir que o importante não era o fogo no graveto, o importante era o fogo no meu coração. Tinha gente que queria ver o fogo no graveto, mas o graveto saía pegando fogo e ele saía frio. Saía, pegava os gravetos, vou levar os gravetos.
e levava os gravetos. Deitava em cima e quando levantava, graveto pegando fogo. Oh, Deus. Já fui dessa praia, se isso te serve de ânimo. Mas chega um tempo em que você amadurece. Zacarias não via nada há muito tempo. Ele não via nada, silêncio da parte de Deus por 400. Já imaginou? Cumprindo aquilo que é o hábito. Vou pro centro de altar, aleluia, glória a Deus. Vem o Diego, canta, pastor Mica, na graça, na graça, na graça. Vem, aquele negócio. Faz aquela situação toda. É ou não é? E você vem, não vê nada acontecer. Aí você está no ambiente do culto. O que foi? Mais um culto, mais um culto, mais um culto. Mas de repente, algo diferente acontece. Você não pode querer estabelecer a forma, nem o tempo, nem o meio que Deus vai manifestar o poder dele na sua vida. Está lá Zacarias, queimando incenso, como ele provavelmente já havia feito outras dezenas de vezes. Quando ele vê um anjo. Já imaginou ver um anjo? Como é que ele sabia que era um anjo? Não sei. A Bíblia não diz. Talvez porque ele sabia de que sacerdote ele não era, só podia entrar aquele que havia sido sorteado. De repente, você está ali queimando incenso no altar, você olha para o lado direito, tem uma pessoa. Eu não sei você, mas provavelmente eu dizia, está amarrado, em nome de Jesus. Você ia repreender o anjo de Deus, em nome de Jesus. Mas eu descubro aqui que talvez a reação de Zacarias defina muito a expectativa do seu coração. Sabe quando você está vivendo o dia a dia, mas sempre na expectativa de que algo diferente vai acontecer? Eu vou para a igreja, mas não é mais um culto. Quem sabe hoje é o dia em que algo diferente da parte de Deus vai acontecer na minha vida. Você vive à espera da surpresa. É igual um pai que promete algo ao seu filho, e o pai não diz quando o filho vai receber a surpresa. Então todas as vezes que o pai chega, o filho está dizendo, será que é hoje? Eu vou te levar, filho, fica tranquilo que ainda esse ano eu vou levar você para dar uma volta, para assistir um jogo, para fazer alguma coisa. O filho fica. Todo dia o pai chega, quando de repente, na vida comum, nas idas e vindas, o milagre chega. Um anjo aparece à direita do altar. A reação de Zacarias é de ficar abalado. Eu acho que foi uma maneira até gentil da Bíblia colocar, abalado. Mas diz assustado. Ele assusta-se. Não estava acostumado, mas ele se assusta e de repente o anjo diz para ele, não tenha medo. A manifestação, porque os anjos são ministradores da parte de Deus. A palavra anjo significa mensageiro de Deus. Se um anjo apareceu, não é porque ele tinha simplesmente uma experiência. Eu fico às vezes dizendo, ai pastor, eu vi um anjo. Tá, mas o que ele te disse? Nada, ele só resolveu dar uma volta aqui, aparecer. Ele estava lá no céu sem fazer muita coisa. Aí de repente veio me dar um oi, veio me dar um salve. Salve! E aí? Nada. Anjos são mensageiros de Deus. Todas as vezes que anjos aparecem na Bíblia, ou é para apresentar juízo, ou é para apresentar boas novas, mas são mensageiros da parte de Deus. E o anjo vem com uma mensagem de Deus. Esqueça aqui, por um pouco, a questão da figura do anjo. Hoje nós temos um outro anjo. Hoje nós temos outro tipo de ação de Deus. Hoje é o Espírito Santo que trabalha conosco, é Ele que se manifesta. Por mais que nós cremos, e há uma matéria na teologia chamada angelologia. Olha que nome bonito, angelologia. É o estudo dos anjos. E os anjos continuam agindo no meio do povo de Deus. Há anjos que recebem ordens da parte de Deus sobre a sua vida.
A Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. A questão aqui não é a ênfase no anjo hoje à noite, mas aqui é na mensagem. O anjo vem e traz uma mensagem. Ele diz: a sua oração foi ouvida. Você sabia que Deus ouve a sua oração? Mesmo quando você acha que nada está acontecendo, algo já está acontecendo. O anjo diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Há um Deus que ouve orações. Há um Deus que atende a súplica e o clamor do seu povo. Enquanto nós servimos, enquanto nós adoramos, o que nós precisamos aprender aqui nesse texto é de que vale a pena ser fiel, mesmo quando nada aparentemente está acontecendo, porque Deus está provando o nosso coração. Deus está vendo a disponibilidade da nossa vida em oferecer o melhor. Pastor, mas eu estou servindo lá em casa, meu marido às vezes não reconhece. Fica firme, senhora. Um dia desse aparece um anjo lá. Um dia desse vem uma resposta de Deus. Mas o que você não pode se esquecer é de que a sua oração está sendo ouvida. O anjo vem com uma mensagem de Deus. O ponto mais importante é isso. Há uma revelação de Deus para Zacarias. Sempre haverá uma revelação de Deus quando nós nos reunimos no ambiente de adoração. Eu recebi dia desses uma mensagem de uma pessoa dizendo: pastor, eu quero qualquer dia ter a oportunidade de dar o meu testemunho público. Um dia num culto, parecia ser um culto normal, um culto como todo, mas no meio da adoração eu senti Deus falando comigo. Enquanto a mensagem era pregada, havia um desconforto na minha alma, e eu comecei a clamar, e eu comecei a chorar, e eu comecei a interceder. E pastor, algo que há muito tempo eu esperava e clamava, para a transformação da minha casa, para a salvação da minha família, para o retorno dos meus filhos para o altar, naquela semana, de forma inexplicável, aconteceu em poucos dias o que eu orava anos para acontecer. Nós não sabemos quanto tempo Zacarias e Isabel serviam, oravam, clamavam, mas uma coisa é certa: a oração deles foi ouvida, a sua também está sendo. Você precisa continuar orando, você precisa continuar clamando, num ambiente onde nem tudo parece ser favorável. Decida buscar a Deus. Zacarias busca o Senhor, e há uma mensagem com uma resposta muito melhor do que ele possa imaginar, porque ele clamava apenas por um filho. Deus deu a ele um profeta. Dos filhos de mulher, disse Jesus, não houve ninguém maior do que João. A resposta de Deus sempre é melhor e maior do que aquilo que você imagina. Continue servindo, continue buscando, continue oferecendo o seu melhor, no pouco, às vezes em meio à dor, mas o anjo vem dizendo, não vem assim: ó, vou te dar um filho, é algo que você está orando, há muito tempo, nasceu um menino aí. Olha a resposta de Deus à oração de Zacarias. Você terá grande satisfação, verso 14, e alegria. Muitos se alegrarão com o nascimento do menino. Ele será grande aos olhos do Senhor. Meu irmão, o que Deus está fazendo brotar em meio à sua perseverança, em meio à sua fidelidade, é algo grande. E a bênção que Deus está gerando na sua vida é maior do que você pode imaginar. Vai ser motivo de alegria não só para você, porque aquilo que Deus faz não é para satisfazer os nossos desejos e o nosso ego. O que Deus quer gerar na nossa vida é para trazer alegria para quem está perto também. O anjo diz: João nascerá, esse será o nome que você vai dar ao moço. Ele será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Fará com que os israelitas voltem ao Senhor seu Deus. Será um homem, verso de número 17, com espírito aqui com E minúsculo, não é que ele estava incorporado com Elias. Espírito aqui quer dizer que é no mesmo estilo, atitude, caráter
disposição de Elias e preparará o povo para a vinda do Senhor. Ele fará o coração dos pais. Olha só o que Deus está gerando. Meu irmão, você não tem ideia do que Deus está gerando na sua vida nessa noite. Quando você decide participar do ambiente de adoração, quando você decide queimar o teu incenso no altar, oferecer o seu melhor, ser aquilo que Deus te chamou para ser como sacerdote, Deus está gerando coisas na sua vida muito maiores do que você consegue imaginar. Deus está fazendo na sua vida, vai fazer na vida dos seus filhos. A palavra de Deus diz que uma geração proclamará a outra os teus grandes feitos. A nossa oração, e quando nós estávamos aqui hoje batizando os primeiros a entrarem, eu acho que hoje foi feito por peso. Eu acho que foi por peso. Entrou os pequenininhos. Aí eu falei, hoje está suave. De repente começou. Veio. Aí deixaram, contundiram o pastor André. Isso dá ação penal. Eu estou preocupado, o pastor André vai entrar com ação. Machucou no trabalho. Aí chega o irmão aqui enorme. Leonardo. Eduardo, cadê o Leonardo? Está aqui, olha o tamanho dos irmãos. É o Eduardo, Leonardo. Cadê o outro irmão que batizou por último? Cadê? Vaso querido também. Todos eles. Mas quando começou, vieram os pequenininhos e nem todos ainda estavam aqui. E eu dizia, que alegria é ver descer ao altar meninos tão jovens, juniores, adolescentes, que estão decidindo oferecer a sua vida ao Senhor. Meu irmão, que Deus vai fazer algo grandioso, mas isso vai exigir de nós fidelidade. Isso vai exigir de nós disposição de adorar, mesmo nos dias mais difíceis. Você sabia de que haverão tempos difíceis? E nos tempos difíceis, Deus provará a nossa disposição de oferecer ao Senhor o nosso melhor. Adorar quando vai tudo bem é fácil. Eu quero ver você levantar suas mãos com as lágrimas, molhando o seu rosto, em meio a um coração ferido, machucado, doído, e você disser, não importa o que aconteça, eu nasci para te adorar. Não importa o que esteja acontecendo, o meu lugar é na tua casa. Não importa as dores que eu esteja enfrentando na minha família, eu decidi te honrar em todo o tempo. E quando você mostra ao Senhor um coração assim disposto, Deus tem resposta pronta para te entregar. Naturalmente, Zacarias, a princípio, não se anima. Ele diz, como é que eu tenho certeza que isso vai acontecer? E ele comete um erro que todos nós cometemos. Ele coloca diante da promessa as evidências da limitação do homem. Ele diz, eu já sou velho, e minha mulher também é de idade avançada. Escuta, maravilha, o senhor é um anjo, prazer, Gabriel, meu nome é Zacarias. Eu sei que você veio da parte de Deus, mas deixa eu te dizer, como é que eu vou saber? Sabe, às vezes nós queremos garantias de Deus. Nós queremos um vale-bênção, vale-milagre. O senhor não poderia, por gentileza, registrar no cartório o vale-bênção? Porque em qualquer situação eu aciono, eu boto lá em protesto o meu vale-bênção. E Zacarias vai ter que aprender em meio a uma dura lição, porque o texto diz que ele fica mudo, sem falar até o nascimento do menino. De que se você quiser ver aquilo que Deus prometeu fazer, você precisará aprender a viver pela fé. Não importa garantias, o que importa é que Deus falou. E se Deus falou, pode acreditar, vai acontecer. A história termina dizendo que pouco tempo depois, Isabel se encontra grávida. E ela diz, o Senhor foi bom para mim na minha velhice. O que ela está dizendo é de que não importa o tempo, não importa a idade, não importa quanto se precisa esperar, o Senhor é sempre bom. E a bondade dele se manifestará na sua vida
na nossa vida, através da nossa disposição de servir a Ele com integridade de coração. Você pode dizer amém para essa palavra?